namorada me traiu com meu colega de trabalho e agora me culpa por não ter avisado sobre ele. Eles dizem que um homem deve ficar ao lado da mulher que ama em momentos de dificuldade. Mas o que eles não entendem é que a pessoa que eu amava já não existe mais. Ela escolheu destruir o que tínhamos, e não vejo como poderia voltar atrás depois de tudo o que aconteceu. O clima no trabalho também está horrível. Desde que descobri a traição, evito qualquer interação com Steve, mas trabalhar na mesma equipe torna isso quase impossível. É um lembrete constante do que aconteceu e de como duas pessoas em quem eu confiava me traíram de maneiras diferentes. Estou tentando seguir em frente, mas essa situação ainda parece surreal. Talvez eu atualize se algo mais acontecer, mas, por enquanto, é isso. Primeira atualização, a situação tem ficado cada vez mais insuportável, e, sinceramente, não sei como lidar com tudo isso. Depois da cena que a Júlia fez na minha porta e de eu ter a mandado embora, as coisas começaram a se desenrolar de maneira ainda mais complicada. Primeiramente, fiquei sabendo que o Steve foi denunciado pelo RH da empresa por alegações de agressão. Parece que outras pessoas também começaram a perceber o comportamento tóxico dele, e os relatos de suas atitudes agressivas finalmente chegaram até os superiores. O RH iniciou uma investigação formal, o que me deu uma sensação estranha de que, de algum modo, as coisas estavam se encaminhando para o que deveria ter acontecido desde o início. Não sei o que vai dar, mas a situação dele no trabalho agora está no limite. Os pais da Júlia, depois de tudo o que aconteceu, começaram a me ligar insistentemente. Eles estavam praticamente implorando para que eu a perdoasse, dizendo que ela estava arrependida e que ela realmente queria voltar para casa. Eles pediam que eu olhasse para a situação e fosse compreensivo. Aparentemente, tudo o que ela queria era um homem que fosse mais adequado para ela. Não sei como eles têm a coragem de me pedir isso depois de tudo que ela fez, mas eu os bloqueei em todas as plataformas de comunicação. Não tenho mais paciência para esse tipo de pressão e manipulação. Mas o pior veio quando os meus pais souberam da infidelidade. A reação deles foi imediata. Meu pai ligou para mim quase que imediatamente, furioso. Ele me repreendeu duramente por não ter percebido o que estava acontecendo antes, mas também estava claro quanto ele estava revoltado com a atitude da Júlia. A verdade é que todos ficamos abalados, mas minha mãe, apesar de estar desapontada com a situação, estava mais preocupada comigo. Foi aí que a Júlia, como esperado, tentou justificar sua traição. Ela me ligou e, sem nenhum tipo de arrependimento, simplesmente afirmou que eu não era bom o suficiente para ela. Ela continuou dizendo que eu não a valorizava e que, por isso, ela havia procurado um homem à altura dela, como se o problema fosse algo em mim e não nela. Ela realmente acreditava que a culpa era minha, e que ela tinha o direito de procurar alguém melhor, alguém que fosse mais interessante e que tivesse uma vida mais excitante. Essa frase, um homem à altura dela, ficou ecoando na minha cabeça por horas. Nunca imaginei que ela tivesse essa visão tão distorcida de tudo o que passamos. Ao ouvir isso, uma raiva imensa tomou conta de mim. Como ela teve coragem de me dizer isso? Como ela pôde se justificar dessa maneira, depois de tudo o que fez?